Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta com o meu cabelo novo, curtinho, bem mais prático, né? Mais fácil de arrumar. A cidade onde a gente mora é bem quente, então dá uma aliviada agora no verão. Quase, né? Final de verão já. Então, fiquei sumida por um tempo, mas estou de volta e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre uma pergunta que, né, eu tenho recebido, assim. Como foi, né? Como foi escrever o teu primeiro livro, que é esse aqui, ó, Da Ansiedade à Liberdade. E eu falo primeiro porque a gente já tem projetos, né, de outros livros que ainda não estão publicados. Por enquanto, só esse está impresso, publicado. E como foi, né? Como foi meu processo de escrever o meu primeiro livro? Primeiro que eu recebi a ideia, recebi de Deus a ideia do livro em 2020. Mas eu fiquei 2 anos travada, gente. Eu não conseguia desenvolver, eu não conseguia simplesmente que o livro acontecesse, né? E eu entendo que esse processo, ele foi necessário, né? Assim como esse processo que eu passei de ficar um tempo sem gravar vídeos também foi necessário. Mas o processo de escrever um livro não é fácil, né? Você tem que se expor. Você, quando é baseado em fatos reais, tá, gente? Quando é uma ficção, né? É uma ficção, não é uma história real, não é a tua história, né? Mas quando você vai contar a tua história, você precisa contar também os pontos fracos, as derrotas e as vitórias, né? Se não tem vitórias, né, não faz sentido. Mas eu conto nele toda a minha trajetória, né? Começou por causa da ansiedade, das crises de pânico. Eu precisei mudar a minha vida profissional. Hoje eu sou terapeuta de ansiedade, focada em ansiedade, terapeuta emocional com foco em ansiedade. Mas eu precisei fazer uma mudança muito brusca na minha vida. E quando eu tive o projeto do livro, eu estava nessa transição e perguntando para Deus, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? E foi aí que eu recebi um download dos céus, né? Com a capa, o pôr do sol, a mulher desacorrentada e o nome. Deus me deu todas essas informações. Mas e daí pra frente, né? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu fiquei com o projeto em mente durante 2 anos, gente. Eu cheguei a sentar no computador, escrever, colocar o nome e escrever, se eu não me engano, eu tinha 8 páginas, que é os primeiros capítulos, que era algo recente, né? Era de 2015 até 2020. Então, era que eu tinha de mais fresco na minha mente. Então, era mais fácil de escrever. Mas depois, né? O depois, como que eu ia escrever? Aí eu entrei em oração. E um dia, buscando direcionamento de Deus, eu recebi uma palavra de um profeta que Deus pediu um livro para ele. Eu tenho um testemunho até na minha rede social que Deus falou para ele. Ele perguntou, né? Deus pediu um livro para ele. Ele falou assim: Senhor, mas sobre o que eu vou escrever? Aí Deus falou para ele assim: você vai escrever sobre o que você mais fala. Aí eu pensei, uau, meu livro fala de ansiedade, eu gosto de falar sobre ansiedade. Não sobre a ansiedade, né, mas sim sobre o processo que foi, né, como foi o meu processo com a ansiedade. Só que quando eu recebi o download do livro, eu não estava totalmente curada. Então, eu já tinha recebido a cura, mas ainda estava naquele processo. Será que eu realmente estou 100%? Como que eu vou falar de algo com uma superação se eu não tenho certeza, né? Então, a gente passou por um processo, um longo processo de mudança de estado. E dentro desse processo, eu percebi o quanto eu realmente estava curada, né? Se fosse antes, eu teria tido umas 35 crises de pânico em alguns meses, né? Mas aí, quando a gente começou a procurar esse direcionamento, Deus me deu uma palavra, que foi através do profeta, e eu destravei. Mas fora o não saber como continuar, também tem a questão da insegurança, de você pensar, mas como que eu vou falar sobre a minha história, como que eu vou colocar coisas que eu preciso contar sem magoar pessoas, né? E nisso eu falo sobre os meus pais, por exemplo, eu conto a minha vida com os meus pais, mas de você ter um entendimento que quando você vai contar a tua história, você já está curada,
Você já perdoou as pessoas que te magoaram e você já foi perdoada e você se perdoou também, né? Isso é muito importante, porque quando você conta uma história machucada, a tua intenção é machucar outras pessoas. Mas a história desse livro não é ferir ninguém, é contar a minha história. Mas muitas vezes eu fui machucada. Com a intenção, não, né? Meus pais nunca tiveram a intenção de me fazer mal. Tudo que eles fizeram foi para que eu fosse uma pessoa melhor. E se a minha história não tivesse sido como foi, eu não teria escrito um livro, né? Então, essa parte de você olhar para trás e ver que essa história ela pode alcançar muitas pessoas, por mais difícil que ela seja, é essa parte que pega, porque você pensa muito no que as pessoas vão pensar, no que as pessoas vão falar de ruim. Mas e essas pessoas que vão ser alcançadas, né? O que essas pessoas que vão ser alcançadas vão pensar? O que essas pessoas que vão ser transformadas vão falar? A gente sempre pensa no começo no ruim, mas e o bom, né? E a gratificação de você ouvir que uma pessoa que estava pensando em suicídio desistiu porque leu o teu testemunho e entendeu que é possível para ela também. Se foi possível para mim, é possível para ela também. Uma pessoa que não aguenta mais passar por crises de ansiedade, de pânico, que o pânico é o ápice, né? Ler o livro e falar assim, uau, eu consigo. Se ela conseguiu, eu também consigo. Então, é difícil você, antes de publicar o livro, os testemunhos vão vir depois, né? Mas antes você não tem os testemunhos. Então, essa parte é muito difícil. Mas aí entra a parte de confiar em Deus. Se Deus te deu um projeto, se Deus te pediu algo, Deus vai fazer acontecer. Mas para tudo existe um processo. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não entendem esse processo. As pessoas, elas acham que as coisas têm que ser de uma forma diferente, mas muitas vezes é entre eu e Deus, né? O momento certo. E o intuito de gravar esse vídeo não é só para falar do livro, né? Claro, o livro é um testemunho, a minha vida. Tem a parte difícil, a parte triste, mas tem também a parte de cura, de libertação, de superação, que é o que conta, né? Mas também é para te encorajar, né? É para te falar, tipo, se Deus te deu um projeto, acredite nesse projeto. E assim, o fato de Deus te dar o projeto não quer dizer que vai ser no teu tempo. Não vai ser como você quer. Vai ser como Ele quer. Vai ser no tempo dele. Então, muitas vezes a gente faz com as próprias mãos algo que não dá retorno. Mas é a gente acreditar que Deus está no controle de tudo. E se Deus te deu, Ele é fiel para cumprir. Então, se Deus te deu um projeto, se Deus te deu um livro, se Deus te deu um outro tipo de projeto, que não seja um livro, acredite no que Ele te deu. E se para escrever algo, se para colocar um projeto em prática, você precisa de uma palavra, talvez a palavra que eu recebi seja para você. Escreva sobre o que você mais fala. Um dia serviu para mim e hoje pode servir para você. Entendeu? Então, assim, coloca no papel, monte um projeto, mas peça principalmente a direção de Deus. Se Deus te deu, Ele vai te direcionar a fazer da forma que Ele quer. E a forma que Ele quer sempre vai ser melhor do que a forma que a gente quer. Pode acreditar nisso. Nem sempre vai ser como a gente quer. Mas quando a gente pede direção, a gente entrega para Deus, Ele faz acontecer. E essas palavras servem para mim. Não pense que eu só estou falando para você. Essas palavras servem para mim. Porque muitas vezes o projeto desse livro aqui não é como eu quero. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Deus te abençoe.